Olá pessoal, meu nome é Luciano Fagundes, hoje é dia 28 de junho de 2014 e esse é o primeiro capítulo do minicurso que o TecnoHour está promovendo sobre a linguagem de programação Swift. Ok, vamos lá. O Brasil acabou de ganhar mais um jogo da Copa, né? Então já está na hora de começar a trabalhar de novo. Bom, então como é que a gente vai lidar com esse curso? A ideia é a seguinte. Eu sei que já tem vários recursos aí pela internet com o pessoal já para, digamos assim, mais avançado, que já tem recursos mais prontos, né, pedacinhos de código e tudo mais que você pode acessar e dar uma olhada no Swift. Mas a ideia aqui do TecnoHour é a seguinte, nós vamos começar mesmo do básico, ou seja, a ideia é montar um mini curso de introdução à computação, onde a linguagem que a gente vai usar para programação vai ser justamente a linguagem Swift. Então, para a gente começar hoje, vamos começar do bem básico mesmo, tá? Então vou mostrar só alguns diagraminhas aqui para vocês entenderem do que a gente está tratando e o que é programar alguma coisa. Isso daqui é um diagrama que eu estou fazendo aqui, bem básico mesmo, melhorando um pouquinho. Eu tinha tentado fazer desenho à mão livre, mas realmente não é minha praia. Então estou usando aqui o OmniGraph para mostrar para vocês um pouquinho de como que a gente vai trabalhar. Então o que é programação? Tá? Programação de computador. Programação de computador, na realidade, é basicamente fazer com que um computador, um processador qualquer, consiga fazer exatamente o que a gente quer que ele faça. Tá? Basicamente essa é a ideia da programação de computadores. E o que é um computador? Esse gráfico aqui que eu coloquei para vocês está mostrando na realidade que são dispositivos, né, desde dos mais complexos, os mais antigos que a gente tinha, que era basicamente esse que está mostrando aqui na parte de cima. Mas hoje a gente tem daí os tablets e os smartphones que nada mais são do que computadores. Tá? E uma coisa que eles têm em comum, que é o quê? Um computador basicamente ele tem entradas e tem saídas. Tá? Geralmente você vai escutar falarem sobre I/O, que seria input e output. Input seria entrada, output é saída. Basicamente, quando você desenvolve um software, o que você está fazendo é justamente recebendo os inputs, né, que seriam todas as entradas. Essas entradas dentro de um computador, a gente pode falar de um teclado, por exemplo, que você está escrevendo dentro de um teclado de um notebook. Aquela teclinha, na realidade, não é mágica que faz aparecer a letra no display. Né? Na realidade, aquela tecla que você apertou é um sinal elétrico. Esse sinal elétrico entrou dentro do processador, que na realidade está dentro aqui do computador. Esse processador, então, tem um software, que é o programa que a gente desenvolve, e que esse software é que entende aquele sinal elétrico e manda, então, que seja feito o desenho na tela da letra que você apertou. A mesma coisa se você pegar, aí você me fala, não, mas a gente tem tablets e tudo mais, que os tablets não têm teclado. Na realidade, eles têm o teclado virtual. Mas mesmo assim, obviamente, a tecnologia evoluiu e hoje as entradas não são simplesmente mais teclas de teclado. Né? Hoje a gente tem como entrada a caneta que você está usando na tela, ou o seu dedo mesmo tocando na tela, mas aquilo ali, tudo que você está fazendo, se você está usando uma ferramenta de desenho, por exemplo, existe a sua entrada, que na realidade é a posição que o seu dedo tocou na tela. Aquilo ali entra na unidade central de processamento, onde o seu programa está rodando, e o seu programa é que vai então e desenha aquele pontinho preto, que dá a impressão, né, mágica de que você realmente está desenhando na tela. Mas no fundo existem dois processos. Um é o processo de entrada, que é o toque, a posição onde você tocou na tela, um processamento interno que verifica, que traduz, né, na realidade aquele toque para o seu programa e permite que o seu programa então diga, bom, se está havendo um toque na posição 10-15, ponha um pontinho preto na tela na posição 10-15. Então isso acaba criando a ilusão de que você está desenhando na tela. Então isso é que funciona, tá? Então esse mecanismo, né, esse texto que a gente vai ver, que a gente escreve de forma a entender esses sensores de entrada e atuar nesses dispositivos de saída, é o nosso programa, é o nosso software. Tá? Então, a gente vai basicamente fazer o seguinte, eu estou com o nosso primeiro capítulo aqui, né? Na realidade esse daqui é o volume 2 da coleção TecnoHour Swift. Na primeira coleção a gente teve toda a visão geral, tá? Então, digamos assim, ele mostra o básico de todo o componente, de tudo que a gente tem na linguagem Swift, de novidade, então é uma forma de você ter um acesso rápido a tudo isso. E a partir do volume 2, que é esse que a gente vai começar a ver agora, na realidade ele traz daí os detalhes, né? Então o primeiro volume tem mais ou menos acho que umas 50, 60 páginas, onde você vê de tudo um pouquinho, é mais para você se familiarizar com a linguagem.
A partir do volume 2 é que realmente a gente começa a detalhar. Então é esse detalhamento que a gente vai fazer agora aqui, falando sobre ele no Tecno-Hour. E eu gosto de fazer as coisas bem práticas, tá? Então eu vou seguir aqui esse volume, que é o que eu pretendo falar hoje com vocês, e a gente vai daí ficar pulando aqui na realidade entre a lousa, né, que seria o meu iPad, esse manualzinho aqui que eu escrevi, e mais o Xcode, que é onde a gente vai realmente desenvolver o software, né? Para quem não conhece o Xcode, dá uma olhadinha no podcast da semana passada, que eu já fiz uma pequena introdução do Xcode lá, como é que funciona, como é que você cria arquivos, como é que você coloca uma página Swift para você poder começar a programar. Então vamos lá, o que a gente tem que ver aqui para hoje, para a gente já começar, é trabalhar com constantes e variáveis. Tá? Então o que são constantes e variáveis? Então vamos dar uma olhadinha na lousa agora para eu poder mostrar para vocês um modelinho do que seria, do que a gente está falando de constantes e variáveis. É o seguinte, imagina que dentro da memória do computador, né, onde o seu programa vai ter que rodar, a gente precisa toda hora guardar e recuperar informação. Então, constantes e variáveis, na realidade, nada mais é do que você justamente pedir isso para o computador. Então, se a gente imaginar, por exemplo, que dentro da memória do computador a gente tem diversos compartimentos, né? Então, a gente tem lá várias caixinhas. Linguagens mais antigas, né, até permitem que a gente faça o acesso direto a essa memória. Então a gente pode chegar e falar, olha, me dá a posição de memória número 500.000 e cacetada, e ali eu vou lá e coloco alguma informação que eu preciso colocar. A linguagem Swift, então, ela é o que a gente chama de linguagem de alto nível. O que significa que dificilmente a gente precisa acessar uma posição de memória diretamente. A gente não chega lá na posição 300 e coloca alguma coisa. O que a gente faz é declaração de variáveis e constantes. Isso daí significa o quê? Que eu vou pegar um compartimentozinho desse, vou dar um nome para ele e vou determinar se ele é uma variável, ou seja, se eu posso colocar diversos valores nele, né? Seria mais ou menos a ideia de eu tiro e coloco valores à medida que eu preciso, ou se eu posso pegar, colocar o valor uma vez e aquele valor é imutável, tá? Eu nunca mais vou poder modificar aquele valor. Então, a ideia é eu chegar aqui, por exemplo, dou essa variável aqui, um valor A, um B e um C. Então isso daqui são as minhas caixinhas, né, minhas posições de memória. Cada posição de memória está identificada por um identificador A, B e C. Esse é o nome da variável que a gente chama. E aí ali dentro eu posso querer colocar o que eu quiser. Então eu posso vir colocar um número inteiro, 3. Eu posso colocar um número de ponto flutuante, 10.5. Ou eu posso colocar um texto, um nome, Luciano. Coloco ali dentro. Então o que vai acontecer? Tudo isso daqui, essa é uma grande vantagem do Swift. Quando a gente der uma olhada no código, a gente vai ver como que a gente declara isso. Porque basicamente a gente tem duas formas de declarar, que são, na realidade, até mais fáceis que nas outras linguagens. A declaração de uma variável requer a utilização de um comandinho chamado var, e a declaração de uma constante é o comando let. Então, com esses dois comandos, a gente mata a questão de variável e constante. Agora vamos dar uma olhadinha no Xcode e ver como que a gente usa isso daqui num exemplo. Eu já trouxe aqui o Xcode com uma página aqui meio criada por default, né? Então é a página padrão quando você cria uma página nova de Swift. Mas vamos lá. Ele até já veio aqui com uma variável criada, mas vamos começar aqui de novo para vocês poderem acompanhar e ver o que está acontecendo. Então, como eu falei para vocês, let variável A, por exemplo, que é aquele do exemplo, igual a 3. Esse daqui está criando uma constante, tá? Então não pode ser alterada, com a variável de nome A com o valor 3. Por que ela é uma constante? Porque agora, se eu tentar fazer uma coisa assim, A recebe 6, vocês vão ver aqui do lado que eu tenho um erro. Então, playground execution fail, você não pode colocar... Você não pode associar um valor à variável A, porque ela foi declarada como let, né, que é uma constante. Então, esse daqui é a diferença. Se eu quiser agora pegar e criar uma variável, então var b igual 10.5. Agora, uma variável não. Com uma variável eu posso fazer numa boa. Então, b igual a 30.1. Então aqui eu não tenho erro, e aqui vocês podem ver, de acordo com a utilização do Swift, né, que ele me mostra o que foi guardado. Então aqui foi guardado 3, aqui foi guardado 2 ou 10.5, e aqui está guardado o 30,1, tá? Que são os valores de memória.
Então, agora a gente começa daí a pensar em uma coisinha um pouco mais complexa, tá? Quando a gente passa daqui. A primeira coisa é, declaramos então essa caixinha, essa posição de memória, onde a gente vai guardar a informação. Vamos lá, o que mais? Depois disso, a gente passa para a parte de tipos. O que significa? Tipos, na realidade, existem linguagens de programação que precisam de tipos definidos explicitamente e outras não. Tá? Geralmente, linguagens baseadas em scripts, como é o JavaScript, por exemplo, eles não querem que você define tipos. Já linguagens mais tradicionais, como linguagem C, Java, são linguagens mais seguras, né? Eles preferem que você define o tipo quando você declara variável. Você pode ver que aqui eu não declarei tipo algum. Tá? Então, eu só disse que é uma variável que o nome é A e recebeu o valor 3. A vantagem aqui é o seguinte, o Swift ele tenta facilitar bastante a nossa vida nesse caso. O que ele tenta fazer? Ele sabe, como ele sabe que o 3 é um número inteiro, ele permite que você declare, então, uma variável A para receber o valor 3. Por ele saber que o 3 é inteiro, ele permite que você não diga explicitamente que aqui a gente está falando de um valor inteiro. Aqui eu poderia ter declarado como sendo inteiro, simplesmente fazendo isso daqui, int. Isso daqui, tá vendo? Não gerou erro nenhum, ele continua funcionando normalmente. Significa o quê? Agora eu estou dizendo que a minha variável A, do tipo inteiro, está recebendo o valor 3. Tá? Então, olha só, aqui foi colocado dentro da variável um valor float, tá? Sem a necessidade de declaração. Até aqui tudo bem. Agora, o que fica um pouco mais complicado é o seguinte, por que a gente diz que Swift é uma linguagem que imprime a segurança do tipo? Aqui é basicamente por causa do seguinte, se eu tentar fazer agora a criação de uma outra variável, C, e eu tentar fazer que a C seja igual a mais B, vocês vão ver que tem um erro aqui. E qual é esse erro? O erro é justamente que ele está dizendo que o operador mais precisa ter dois argumentos do mesmo tipo. Então, embora esses argumentos aqui, né, sejam números, né, os dois são números, ele sabe que um é inteiro e o outro é float, tá? Que seria de ponto flutuante. Então, ele não permite fazer essa operação. Para que isso daqui funcionasse, eu teria que ou transformar o A em inteiro ou transformar o B em float. Tá? E quais são os tipos que eu tenho então em Swift, antes de eu avançar mais com isso? Swift, vou trazer aqui o texto, ele possui então os tipos básicos, inteiro, double, que seria de ponto flutuante, né, fracionário, mas com dupla precisão. Se eu não me engano, ele tem até 9 ou 10 casas de precisão. O float tem 6 casas de precisão. Então, no caso do double e float, eles representam o mesmo tipo de números, mas o que a gente tem que lembrar é o seguinte, o float ele tem um conjunto de números possível menor do que o double. Tá? Isso devido à quantidade de bytes usada para segurar o número e tudo mais, então tem várias características de máquina aí que permitem isso. Mas, normalmente, usar o float e o int é o suficiente para praticamente tudo que você for fazer na linguagem. Tá? Mas existe o double se for necessário. O booleano, o tipo básico booleano, basicamente ele segura só dois valores, é o verdadeiro e o falso. Tá? Isso daqui a gente vai ver melhor quando a gente chegar na parte de lógica condicional, né? lógica booleana, que é justamente quando a gente começa a atribuir dentro da linguagem coisas como, bom, se o meu sensor indicar 1, faça alguma coisa. Se o meu sensor indicar 2, faça outra. Então, tudo isso daqui a gente começa a combinar ali a lógica e geralmente a resposta de uma lógica condicional é justamente um valor de verdadeiro ou falso. Isso daí é uma das coisas mais utilizadas dentro da computação. Então, não se preocupem porque a gente tem depois um volume só dedicado à parte de lógica de controle de fluxo e ali a gente vai falar, então, cobrir todo esse pedaço. Tá? Mas por hoje, basta saber então que o booleano ele guarda então valores verdadeiro e falso. E string é texto. Tá? Então, basicamente é uma lista de caracteres, né? Um conjunto de caracteres, de letras. No caso aqui eu não vou dizer que são só letras, tá? Porque como dentro do Swift a gente trabalha com Unicode, então pode ter letra, emoticon, caracteres de línguas diferentes, né? De chinês, tem um monte de coisa ali que a gente pode colocar ali dentro. Mas é basicamente um conjunto de caracteres, sendo que os caracteres é algum caractere Unicode. E para a gente poder agrupar esse pessoal,
o Swift oferece dois tipos de coleções. Tá? Coleções são o quê? Justamente para você agrupar os tipos básicos. Então a gente tem um tipo de coleção que é o array, que basicamente é uma lista mesmo. Então você pode colocar, por exemplo, eu crio uma lista de valores inteiros. Então eu coloco lá 10, 20, 30, 40, para eu poder acessar isso daí depois de forma fácil. E também tem um dicionário, que é mais ou menos o que o nome diz mesmo, né? Então ele funciona parecido com o array, mas na realidade ele tem dois elementos. Um elemento é a chave, tá? E o outro elemento é o valor. Então, como é que funciona isso? Eu posso gravar uma coisa do tipo, bom, eu gravo que a chave é Luciano e o valor eu coloco lá o Luciano, Godoy Fagundes, coloco o endereço, coloco onde ele mora, onde ele trabalha, todos os dados do Luciano. Então é mais ou menos como se você criasse é mais ou menos como se você criasse um cartãozinho ali que está associado a uma palavra-chave. Então, isso daí pode ser, por exemplo, como eu falei, de dados pessoais. Isso pode ser, por exemplo, uma conta de banco. Você pode dizer que a chave é o número da sua conta do banco e esse cartãozinho guardaria informação do tipo do seu saldo, do seu cartão de crédito, endereço comercial, esse tipo de coisa. E, basicamente, então, funciona dessa forma. E a grande diferença dos dois é que o array, né, essa lista é uma lista ordenada, então isso significa que os elementos que você for inserindo vão sendo inseridos um atrás do outro, e o dicionário não. O dicionário não tem ordem fixa, justamente porque ele está baseado nessa sequenciazinha de chaves, né? Então você não tem como contar aonde que vai estar armazenada essa informação, porque a única forma que você tem de receber isso de volta é através da chave de acesso. Então aqui vocês podem dar uma olhadinha que tem alguns exemplos do que pode ser usado dentro da linguagem Swift, né? Então esse daqui é o pi, né? Que é o símbolo de pi que a gente tem aí dentro do Unicode. Isso é o tipo da coisa que em outras linguagens dificilmente você conseguiria usar, mas aqui ele já está bem adaptado já para a própria linguagem em si a utilizar isso. Então eu posso pegar aqui e fazer uma copy and paste, por exemplo, daqui e jogar lá no Xcode. Se eu jogar aqui dentro, ele sabe que essa variável pi ela tem esse valor então aqui dentro. Mesmo que, é o que eu disse para vocês, não é necessariamente uma letra que a gente está falando aqui. São quaisquer caracteres Unicode que você quiser, vai funcionar aqui dentro. Inclusive emoticons, né? Então, para quem quer fazer alguma programação ou começar a brincar com emoticon também funciona aqui numa boa. Então vocês podem ver que aqui então ficou essa variável aqui, que são dois emoticons, está guardando a string, que é cão e vaca. Então, tudo isso daqui é possível dentro da linguagem Swift. Bom, para eu encerrar aqui essa questão dos problemas de tipo, vamos voltar ali naquele exemplo que eu tinha falado para vocês, onde a gente tem um erro, certo? Então esse erro aqui está reclamando por causa dos tipos. A gente pode tentar várias vezes. Como eu não defini nenhum deles aqui como sendo ou inteiro ou float, eu não sei exatamente o que é cada um, eu vou ter que fazer uma tentativa e erro. E na realidade, o próprio compilador vai me dizer daí se houver algum problema. Então, por exemplo, eu vou tentar primeiro converter para float. Vamos ver? Tá, o float continua dando errado. Então, vamos tentar agora converter isso daqui para um double. Tá vendo? Ó? Então aqui já deu certo. Então o que acontece? Como a gente não tinha definido o tipo da variável b, o que aconteceu foi que ele acabou tentando ser seguro demais e acabou criando essa variável como se fosse double. Se eu vier até aqui e mudar o tipo explicitamente para um float, é bem provável que ele vai me dar um erro novamente. Então agora o que acontece? Eu estou tentando fazer uma soma entre um float e um double. Então ele também reclamou. Então se eu transformar agora isso daqui em float, aí tudo bem, os dois são do mesmo tipo, a soma consegue acontecer. Okay? Então é assim que a gente faz a conversão de tipos. No fundo, a gente não está convertendo, tá? O que a gente está fazendo aqui, a gente está criando uma outra variável, na realidade, do tipo que a gente quer com o valor da variável antiga. Então, isso daqui é a forma como você pode usar para criar um valor novo. Tá? Então, eu quero criar um valor que ele tem o valor 3, mas dessa vez eu quero que ele seja criado da forma float. Tá? Então, isso que a gente fez aqui até agora. Ok, então agora, depois que a gente já sabe como declarar as variáveis, a gente precisa mostrar
as mesmas para os usuários, certo? Então a gente precisa começar a gerar saída do nosso sistema. Para isso que serve, então, essa parte de impressão. Normalmente a gente não vai usar muito isso quando a gente estiver desenvolvendo um software para valer, né? Porque hoje em dia a gente tem janelas de Windows, né? Tem todos os componentes gráficos que a gente usa, mas isso daqui é o básico do básico. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é conseguir escrever alguma coisa na linha de console, tá? Então para isso a gente tem duas funções, na realidade globais, que o Swift oferece para a gente. Uma é a println, que o que ela faz? Ela imprime no console o que eu colocar aqui dentro dela. Então, por exemplo, vamos colocar uma string aqui. Olá, mundo. Esse daqui é o tradicional que toda linguagem de programação, a primeira coisa que alguém aprende a fazer é escrever o Olá, mundo. Então, vocês já podem ver que a janelinha do console que está aqui do lado direito já começa a escrever lá para a gente o Olá, mundo. Tá? E a outra função que a gente tem é justamente a print, que a diferença na realidade é que esta string não pula linha. Tá? Então olha só a diferença aqui. Se eu pegar esse println aqui do Olá Mundo e colocar ele aqui para baixo, ele vai aparecer na sequência do outro. Tá vendo? Então o que acontece? Se eu usar só o print, ele só imprime aqui e não pula a linha. O println ele pula. Então você pode ver que ficou lá na saída, ficou grudado. Tanto a primeira string ficou grudada na outra, né? Eu coloquei um tracinho ali só para facilitar a visualização. Então, essa é a diferença das duas. Agora, o que é interessante aqui é o seguinte. Quem conhece linguagens como PHP, por exemplo, está acostumado que existe uma coisinha chamada interpolação de strings. Isso daí funciona como? Basicamente você monta uma string grande, né? Vamos criar uma string aqui. Vamos criar uma saudação aqui. Ok? Então agora eu criei uma string onde eu tenho Olá Mundo dentro dela. Mas eu quero mudar isso daqui e eu quero fazer o seguinte. Eu quero ter uma outra string aqui. Nome Luciano. Então agora eu quero dizer, em vez de Olá Mundo, eu quero dizer Olá Luciano. Então interpolação de string significa o seguinte. Eu posso usar uma string como se fosse um template, né? Que seria mais ou menos como se fosse um rascunho de onde eu consigo inserir informações ali dentro. Então eu tenho um tipo básico que não muda e depois eu vou colocar variáveis ali dentro para funcionar. Então vamos lá, basicamente eu vou inserir coisas dentro de uma outra string. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou mudar agora essa saudação aqui. E a forma como a interpolação de strings funciona é com a barra invertida. Eu coloco barra invertida, abre e fecha parênteses. Dentro dos parênteses, eu posso colocar então o nome da variável que eu quero que apareça ali. Então eu vou colocar nome, que é o nome da minha caixinha. Então vocês podem ver que a variável saudação agora, ela é Olá Luciano. Certo? Então o que significa isso daqui? Isso daqui é o que a gente chama de interpolação de strings. Que funciona o quê? Eu tenho uma string básica, que está aqui a parte que está em vermelho, e eu coloquei aqui esse operador de barra e parênteses para indicar que aqui eu quero substituir o que quer que seja que esteja dentro desses parênteses, é uma expressão que precisa ser executada e, uma vez executada, o resultado daquilo é transformado numa string e é inserido dentro dessa string final. Então, a variável saudação agora é composta desse Olá Luciano. Se eu mudar aqui o nome, vou colocar aqui, por exemplo, meu sobrenome, Fagundes. Então, automaticamente, já foi alterada aquela parte de saudação. Então, se eu vier aqui agora e fizer um println, saudação, vocês vão ver então que no console apareceu o valor daquela string lá que é o Olá Fagundes.
Então, isso daqui então são formas que a gente tem de brincar com esse valor. Então eu posso dizer o seguinte também, vamos criar um pouquinho mais complexo aqui. Var expressão. A gente teve então aqui na parte de cima a utilização aqui da variável A e da variável B. Então eu vou escrever aqui algo como sendo a variável A mais a variável B igual, vou dizer é igual, para vocês verem que eu estou trabalhando com uma string A, e vou colocar aqui a variável C. Então agora se eu pegar e mudar aqui, ao invés de imprimir a saudação, eu vou mandar imprimir a expressão. Então o resultado que a gente tem lá na saída está aqui. Então o conteúdo lá daquele valor inteiro virou uma string, foi colocado aqui. 3 mais, que é uma parte do meu template, certo? Que está aqui em vermelhinho. 10.5, que é o valor da outra variável, é igual a 13.5. Então, basicamente foi a conta que foi realizada aqui. Isso daqui, esse tipo de manipulação é extremamente útil. Tá? Vocês vão ver que no decorrer do curso, no decorrer da vida de vocês programando, vocês vão usar muito esse tipo de coisa. Por quê? Porque toda hora a gente precisa dizer alguma coisa para o usuário. E geralmente é bem complicado você fazer isso, porque você tem que ou concatenar strings, ou todas as linguagens oferecem recursos de como fazer isso. A interpolação de strings, que é oferecida pelo Switch, é uma das mais simples formas de você conseguir fazer isso dentro de um programa. Então, basicamente, a única coisa que você precisa então é o operador barra, abre parênteses, fecha parênteses, dentro de uma string. Tudo que você colocar aqui dentro do parênteses é executado, e uma vez executado, é transformado então numa string e colocado dentro da expressão. Tá? Comentários. Comentário comentário é uma construção que a gente pode dizer que é opcional. Para que ele serve? O comentário já é mais para facilitar a parte de engenharia de software, que significa o quê? Se eu entregar esse código aqui para uma pessoa qualquer, tá? E simplesmente ela vê isso daqui, ela não necessariamente sabe o porquê que eu estou fazendo a conta. Ela consegue até interpretar que eu estou colocando o valor 3 no A, colocar o 10.5 no B, fazendo uma conta no C, mostrando algumas coisas, mas ela não tem nenhum tipo de informação extra do motivo que me levou a fazer isso. Então eu posso chegar aqui e fazer um comentário. Por exemplo, este valor representa o salário no fim do mês. Então o que acontece? Esse valor posso ser mais explícito ainda. Então quanto mais informação eu colocar dentro de um comentário, melhor. Embora aqui vocês estejam vendo várias linhas de comentário, esse barra aqui, ele é um comentário de linha única. Tá? O motivo de vocês estarem vendo aqui várias linhas é porque como a tela está pequenininha, ele está fazendo a quebra de linha no meio do caminho. Mas não aqui continua sendo uma única linha. Tá? A linha que eu digo é que você não deu o Enter no final. Você pode ver que se eu tentar, por exemplo, dar um Enter aqui, ele vai ter um erro. Por quê? Porque aqui ele já parou de considerar isso como sendo um comentário. Tá? Então, isso daqui precisa estar sempre dentro da mesma linha. Então, se eu voltar aqui, está dentro da mesma linha. Se eu quiser fazer comentários que sejam de múltiplas linhas, aí eu preciso usar um outro operador, que é o mesmo da linguagem C e da linguagem Java, que é o barra asterisco e o asterisco barra. Então, se eu quiser, vamos supor o seguinte, esse código aqui, o pi, não está sendo usado para nada. Então, eu quero comentar e eu quero sumir com ele da minha programação. Então, eu coloco aqui um barra asterisco e depois um asterisco barra no final. Você pode ver que ele ficou verdinho. Tudo que está indicando aqui como verdinho é justamente o comentário. Tá? Então, o comentário basicamente significa que quando você for criar o seu programa, né, quando você for compilar o programa e mandar isso daí virar realmente instruções de código de máquina, que a gente chama, né, que vão ser executadas dentro do aparelho, essas linhas aqui vão ser ignoradas. Então, isso daqui serve mesmo para você se gerenciar. Você colocar ali comentário dizendo para que serve uma variável, por que você tomou tal decisão, para facilitar que quando você entregar isso daí para uma outra pessoa, essa pessoa consiga ler, entender o que você quis fazer
e baseado ali ela vai conseguir ou corrigir, ou evoluir o código, ou fazer o que tiver que fazer. Então, comentário serve para isso. Ponto e vírgula. Isso daqui é uma coisa que o pessoal da Apple foi bem enfático, né? Porque praticamente todas as linguagens modernas elas têm o ponto e vírgula no final de cada uma das sentenças. No nosso caso aqui, a gente pode ou não ter, tá? Então ele virou opcional dentro da linguagem Swift. Ele continua existindo, mas assim, o próprio pessoal da Apple disse que é, na realidade, um caractere desnecessário. O que significa o ponto e vírgula? O ponto e vírgula significa que você terminou um comando. Então, a menos que você vá usar vários comandos, tudo na mesma linha, tá? Você não tem necessidade nenhuma no Swift de usar o ponto e vírgula. Então, o ponto e vírgula seria útil se eu quisesse fazer uma coisa assim, ó. Então, eu criei na mesma linha, então eu declarei duas variáveis. Eu tenho uma constante inteira 3 e uma variável b float. Isso daqui eu precisaria do ponto e vírgula, porque se eu tentasse fazer sem, ele ia me dar um erro. Ele me dá um erro porque o var ele não consegue distinguir onde que terminou um comando e começou outro. Então, principalmente porque eles estão na mesma linha, ele considera que a variável é uma variável 3 espaço var que não existe. Então aqui eu tenho erro. Tá? Então eu tenho que colocar um ponto e vírgula, porque daí ele entende que são dois comandos e aí o seu programa continua rodando normalmente. Tá? Então a única obrigatoriedade de uso do ponto e vírgula é nesse caso, quando você quer ter mais de um comando na mesma linha. Bom, o que dá para a gente falar mais aqui? Que daí aqui vai ter um monte de detalhes, né, sobre inteiros, tipos básicos, que isso daqui realmente eu recomendo que vocês deem uma olhada depois no texto. O que eu posso falar aqui para vocês rapidamente é o seguinte. Eu falei para vocês que você tem o tipo básico inteiro, tá? Que é aquele int. Aquilo lá vai resolver 99% dos problemas que você tem para fazer com a linguagem. Mas existem aplicações muito avançadas onde você precisa explicitar exatamente quantos bytes você quer usar na sua memória para guardar cada número inteiro. Isso daí faz diferença. Geralmente quando você está trabalhando com um processamento de sinais, algumas coisas bem avançadas, tá? Não são coisas básicas do dia a dia. O básico do dia a dia você resolve com inteiro. E até o recomendado é você usar inteiro, até porque ele é meio que cross-plataforma. Então, tanto faz você estar compilando alguma coisa para rodar no seu iPad ou rodar no seu Mac, você usando inteiro, ele vai conseguir funcionar bem com as mesmas características dos dois lados. Agora, se você começar a definir o tipo de inteiro, que no caso aqui a gente tem inteiro de 8 bits, inteiro de 16 bits, até 64 bits, aí você já começa a complicar um pouquinho. Porque, por exemplo, se você, hoje, os iPads mais novos, eles também trabalham com 64 bits. Mas se você pegar um iPad mais antigo, um daqueles primeiros iPads, um dos primeiros aparelhos de iPhone, ele trabalha só com 32 bits. Então você pode começar a ter incompatibilidade. Tá? Então só para vocês saberem que existem essas questões. Inferência de tipo. Inferência de tipo foi o que eu conversei com vocês lá no começo. É justamente a possibilidade de eu poder criar, por exemplo, uma string sem definir de forma explícita que a variável é uma string, sem precisar escrever o 2 pontos string. A linguagem Swift ela é então uma linguagem que faz essa... Ao mesmo tempo que ela é segura com relação ao tipo, né, ela garante que coisas de tipos diferentes não vão ser atribuídas, ou ela te dá um erro se você tentar fazer alguma coisa por engano, ela também dá a facilidade de você não precisar declarar o tipo explicitamente. Então, para isso, ela usa o que a gente chama de inferência de tipos. Então, aí a gente pode pular para a parte de apelidos. Tá? Apelidos é o que a gente usa quando a gente quer, na realidade, contextualizar a nossa programação. O que eu quero dizer com contextualizar? É fazer o seguinte, é deixar esses tipos num formato mais simples e mais fácil de entender dentro do mundo onde a gente está vivendo ali. Então, por exemplo, eu posso dizer aqui, até o exemplo que está no livro, ele diz aqui de frequência de áudio. Então, por algum motivo aqui, a API que eu uso, né, a bibliotequinha que eu uso para fazer a manipulação de áudio, ela trabalha com números que são inteiros sem sinal de 8 bits. Então, ao invés de eu trabalhar toda hora dizendo que eu estou trabalhando com uint 8, eu posso criar um tipo meu, que na realidade é um apelido para o int 8. E como é que eu faço isso? Basta então usar essa palavrinha do type alias, o nome que eu quero, então frequência de áudio, igual
o int8. Então, a partir desse momento aqui, ele já sabe que toda vez que eu quiser falar que é uma frequência de áudio, é um int8. Então, eu posso até verificar de novo daí a questão do mínimo. Então, mínimo da frequência. Vamos ao máximo, né? Porque como ele é sem sinal, o mínimo vai ser sempre 0. Então, eu posso pegar aqui, então, usar a frequência. Então, com isso eu coloco então que é uma variável que guarda qual é a maior frequência de áudio que eu posso usar no meu sistema. Então, para isso eu simplesmente uso a frequência de áudio .max, que na realidade está fazendo o int8.max, que dentro de uma variável de 8 bits, o maior valor que eu conseguiria guardar é 255. Então, para isso que serve o type alias. É basicamente uma forma de você criar um outro nome para você fazer referência a um tipo que já existe. O próximo tópico aqui é o de valores booleanos. Tá? Valor booleano nada mais é do que verdadeiro e falso, como eu tinha falado para vocês. Então, se eu quiser criar uma variável booleana, Swift é legal igual true. Pronto, então aqui eu já peguei aquela caixinha, dei o nome de Swift é legal e disse true. Para que eu vou usar isso daí, esse tipo de informação depois dentro do programa? Vai ser justamente para as cláusulas que a gente chama de controle de fluxo, que vai ter depois um volume da gente fazer só sobre isso, que é basicamente cláusulas do tipo if, por exemplo. If Swift é legal, eu faço o quê? Println ótimo. Só que aqui precisa de um E maiúsculo. Caso contrário, né, else, isso daqui vocês já devem ter visto na parte de visão geral, println está por fora. Então, o que acontece? Vocês podem ver que aqui foi impresso ótimo. Por quê? Porque a gente colocou um valor de verdadeiro aqui no if. E o if funciona assim. Se uma condição for verdadeira, eu escrevo esse pedaço. Caso contrário, eu escrevo esse daqui. Então, se eu pegar e simplesmente mudar aqui para falso, então automaticamente ele imprime o outro lado, que está por fora. Então isso é basicamente o que a gente vai usar depois no futuro. A gente vai falar muito mais sobre isso na parte de controle de fluxo, onde a gente indica qual é o caminho que o nosso programa tem que seguir. Então, baseado em condições, porque aqui eu usei simplesmente uma variável, mas essa variável poderia ter recebido a informação, por exemplo, de um switchzinho que tem lá na sua interface gráfica. Então, você pode falar, por exemplo, se esse switchzinho aqui tiver em verdadeiro, eu vou mostrar uma foto com efeito. Se ele for falso, eu vou colocar uma foto sem efeito. Então, isso é o que você vai dizer dentro do seu programa, como é que você está controlando e que pedaço do seu código precisa ser usado. Então, embora um booleano ele receba simplesmente verdadeiro ou falso, ele é praticamente o mais importante que a gente tem dentro do código. Tuplas. Tuplas é uma construção inteligente aqui dentro do Swift. Tupla basicamente se diz o seguinte: eu posso criar então variáveis e constantes que sejam compostas. Deixa eu apagar um pouquinho isso daqui, para também não ficar sobrecarregando aqui o Xcode, que como ele está em versão beta, de vez em quando ele dá umas travadas aqui para mim. Mas vamos continuar. Na parte de tupla, então eu posso criar uma coisa do tipo var x, y igual a 10,50. Então isso daqui foi criado então uma tupla. Então qual é a utilização das tuplas então dentro da linguagem? Uma das utilizações mais importantes, né, porque tem a utilização óbvia, que é na realidade agrupar variáveis de memória, né? Então, por exemplo, eu poderia criar uma tupla referente à minha conta bancária, então ali eu teria um campinho de valor, um campinho de cartão de crédito, um campinho de, sei lá, de saldo de cartão, conta estourada, coisas do gênero. Mas a segunda coisa que é mais importante ainda do que isso é a utilização dentro de funções.
Funções a gente não viu ainda, mas a gente vai ver num próximo vídeo, então não se preocupe ainda bem com a estrutura, mas é só para mostrar aqui, eu tenho um exemplozinho de função só para mostrar mesmo para vocês como que isso daí funcionaria e qual é a importância da tupla. Em outras linguagens, uma função pode retornar somente um valor, mesmo em linguagem C, em linguagem Java, por exemplo, ele retorna um valor. E aí o programador é que tem que meio que se virar se ele precisar retornar múltiplos valores. Então, por exemplo, se eu precisar, por exemplo, de uma função que acesse uma base de dados e me traga vários dados sobre o Luciano, por exemplo, eu não teria como retornar esse valor, a não ser que eu crie um objeto, crie uma classe, que retornaria então esse objeto a essa classe. Mas a função em si, ela está retornando sempre uma coisa só, que seria, por exemplo, uma referência a esse objeto, referência a alguma estrutura que a gente criou. Já no caso da tupla, não. A tupla é uma forma que foi criada que ela permite, inclusive, o retorno de vários valores. Então, por exemplo, aqui rapidamente, porque a gente não vai ver função hoje, a declaração de função está aqui, o nome da função está aqui dentro, entre parênteses está mostrando que a gente não tem nenhum parâmetro para receber nessa função, mas o principal da tupla é que ele diz que aqui essa setinha diz que o retorno dessa função vai ser o de uma tupla composta de dois inteiros, um inteiro x e um inteiro y. Vou até deixar aqui em maiúsculo para garantir que está direitinho. E aqui ela não está fazendo nada aqui dentro, a não ser retornando o valor. Então ela retorna o valor 10 e o valor 50. Então se eu quiser fazer a nossa variável então x e y receber o resultado dessa função, então vocês podem ver que já foi atribuído. Então o resultado da função foi um 10 e o outro foi 50. E com isso eu posso vir aqui e fazer um println, por exemplo, de x. Você vai ver que a saída do console vai ser 10. Se eu fizer esse println do y, a saída vai ser 50. Então, esse é uma das coisas mais importantes que a gente tem, é você conseguir retornar dentro de uma função mais do que um valor. Tá? E aqui, um outro detalhezinho é o seguinte, vocês viram que está escrito aqui ponto 0 e ponto 1. Significa o seguinte, que eu usei aqui esse retorno dizendo x e y, eu dei nome de variável ao resultado. Mas eu poderia ter feito também uma coisa assim. Então o que acontece? Para você poder acessar os valores da tupla, ele funciona mais ou menos como se fosse uma lista. E essa lista é começada em 0. Então o primeiro elemento da tupla é o 0, o segundo é o 1 e assim por diante. Então se eu não quisesse usar esses valores x e y aqui, que é o que na maioria das vezes a gente vai usar, eu poderia fazer a chamada da função ponto 0. Isso significa que eu quero mostrar o primeiro elemento da tupla. Tá? Se eu fizesse o ponto 1, aí imprimiria 50, que é o segundo elemento. Ok? Ok, gente, então eu vou fazer o seguinte. A gente acabou de ver a parte de tuplas, agora eu deveria entrar em opcionais. Opcionais eu vou deixar para o próximo vídeo, porque agora a gente já deve ter passado aí mais ou menos meia hora, que é mais ou menos o tempo que eu estou querendo deixar para cada um desses videozinhos. E a parte de opcionais eu vou provavelmente até lançar junto com o outro, mas vai estar num vídeo separado para que a gente possa continuar. Porque opcionais ele já é um teminho um pouco mais complicado, que eu deixaria então para a próxima aula. Ok? Então, gente, eu vou fechar esse daqui. Podem aguardar que na sequência a gente já vai começar a falar de opcionais e no restante para fechar daí esse assunto do primeiro volume da coleção Techno Hour Swift. Ok? Um abraço então, gente. Falo com vocês no próximo vídeo ou então no próximo Techno Hour. Abraço, até mais. Tchau, tchau.